Amados irmãos, boa noite. Boa noite. Que a paz de Jesus permaneça entre nós. Hoje, nós vamos falar de um tema. Ontem, quarta-feira de cinzas, e hoje iniciou a quaresma. Então a gente vai falar um pouquinho da visão espírita sobre esse tema. Sejam todos bem-vindos. Quem estiver vindo pela primeira vez também se sinta acolhido. Primeiramente, nós vamos agora elevar nosso pensamento até o nosso Pai. Quem se sentir confortável pode fechar os olhos para agradecer. Agradecer por esse dia, agradecer pela nossa família, pelos nossos amigos, pelo nosso trabalho, nossos estudos e pelos desafios também. E unidos nessa fé, com muito amor no coração, fazer a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Para que a gente possa ser objetiva e não se estender muito, a gente pegou, como fonte lá o blog da Letra Espírita e também como base a questão 720 do Livro dos Espíritos, no capítulo 5, onde fala da lei de conservação. Quaresma na visão espírita. O período da quaresma inicia-se quarta-feira de cinzas, ontem, logo após o feriado de carnaval, e estende-se até o chamado domingo de Ramos. Período, portanto, de 40 dias, que representa a permanência de Jesus no deserto em estado meditativo, a fim de se preparar para a sua vida pública. Muito embora o Espiritismo não celebre tais datas, ele respeita todas as manifestações, sendo que, para a Igreja Católica, é um tempo de preparo para a Páscoa, momento que convida seus fiéis a meditar, a praticar penitências com jejum, caridade e oração. No entendimento espírita, portanto, tem-se que a caridade e as orações devem ser parte constante da rotina do encarnado, bem como demais práticas que levem à reflexão espiritual e possíveis arrependimentos. Trata-se de prática da reforma íntima, que deve ser levada a sério por aquele que já compreende a realidade da vida imaterial e imortal, sendo que este é o caminho para que todos nós evoluamos do ponto de vista moral na escala dos espíritos. A quaresma, portanto, tratando-se de tempo de privações e mortificações, segundo a tradição, encontra explicações no Livro dos Espíritos, no capítulo 5, intitulado Lei de Conservação. Inclusive, os irmãos que tiverem curiosidade, se entrar lá na internet, lá no Google, escrever Quaresma na visão espírita, tem alguns vídeos curtinhos de 2 minutos, 3 minutos, cada qual explicando também sobre a Páscoa, que muitos pensam que a Páscoa vem com Jesus, mas é bem antes, Então explica dos Hebreus tudo certinho. Então lá na questão 720, irmãos, ele pergunta aos espíritos: as privações voluntárias com vistas a uma expiação igualmente voluntária têm algum mérito aos olhos de Deus? E aí ele é respondido com uma pergunta também: fazei o bem aos outros e tereis maior mérito? E aí complementa na 720A: sim,
a privação dos prazeres inúteis, porque liberta o homem da matéria e eleva sua alma. O meritório é resistir à tentação que vos convida aos excessos e ao gozo das coisas inúteis. É retirar do necessário para dar aos que não o têm. Se a privação nada mais é do que um fingimento, será apenas uma irrisão. Cadê o Buda? Porque o Buda já ia perguntar, o que é irrisão, Regina? Está aqui, né? Então, irrisão, ele vem de, né? Ele pergunta sempre na terça-feira alguma coisa. Então, irrisão, ele vem, é como se fosse zombeteiro, vem de irrisório, né? Se você for procurar etimologia da palavra. Então, amados irmãos, quando a gente fala de qualquer, nós, como sempre falamos, a gente respeita, né? Inclusive, nós colocamos aqui até uma frase que o Haroldo Dutra Dias sempre usa, ele fala que tem como membro que gosta de falar as coisas dele. O Honório fala: o Espiritismo não proíbe nada, mas espera tudo de nós. O que isso significa? Que não basta, né, nós ficarmos aí depois do carnaval, que a gente pulou, sacudiu, fez tudo, ficar aos 40 dias, às vezes se privando de carne, sendo que muitas pessoas têm a necessidade, né, desse alimento. Não adianta às vezes você fazer um jejum, aí chega no sábado, oba, agora, né, está esperando chegar o sábado para comer, beber tudo e comer toda a carne. Quer dizer que foi uma coisa meio que obrigatória. Quando na realidade nós temos que ter essa reforma todos os dias. Essa quaresma, ela tem que ser uma reforma diária. Então, quando o Espiritismo, quando isso é apontado para nós não falamos, nós vamos fazer os 40 dias e está tudo bem, né? Foi perdoado, tudo que a gente fez foi perdoado. Como é que está a tua reforma íntima? Aliás, nós encontramos passagem na Bíblia que fala: não é o que entra pela boca, mas principalmente o que sai. Muitas vezes você toma lá o seu copinho pequeno de cerveja, porque é lógico que tudo que não é coerente, que é exagerado, também não. Mas não deseja o mal para outro, não fala mal, não é verdade? Isso que é importante. Que de nada adianta nós fazermos jejum, não comermos carne, se a gente tem um pensamento negativo em relação ao nosso irmão, se a gente não faz o bem, se a gente não deseja o amor ao próximo. Então, na realidade, é importante esses 40 dias? Sim. Então, mas é mais importante ainda que a gente saiba como continuar com isso. Nós aqui na casa sempre falamos isso, né, irmã? A gente sempre coloca que de nada adianta eu fazer, às vezes, colocar o joelho no chão, às vezes até sangrar, e depois continuar com as mesmas atitudes. Então, vamos perguntar isso para nós. Como é que nós estamos agindo no nosso dia a dia? E aqui continua: assim sendo, compreendemos mais uma vez que o ato externo, por si só, não auxilia na depuração do espírito. Ou seja, se algo é feito apenas para que cumpra com obrigações impostas pela sociedade, sem que haja no íntimo a vontade sincera de que aquilo sirva como meio de melhorar-se, nada se alterará. Quando despidos de nosso invólucro material, o que nos acompanha é apenas nossa consciência e verdadeiras intenções. Se nos privamos apenas por convenções, sem visar um bem maior, não há intenção real e, por isso, não haverá auxílio para que nos aprimoremos. A Quaresma é período simbólico da maneira pela qual devemos caminhar todos os dias de nossas vidas, sendo um rito, não um lugar onde se faz algo apenas enquanto durar a regra. Ou seja, devo comer carne? Isso vai de você, pois nós somos livres. Inclusive também num de seus vídeos, Haroldo cita até um primo que, depois de estar muito tempo no alcoolismo, se encontrou numa determinada religião que proibia uma série de coisas. Para ele era necessário. Tanto é que quando a gente faz as exposições aqui, inclusive a irmã até coloca isso, se você se sente bem na igreja evangélica, não é? É lá que você se encontra, porque a gente não coloca que tal ou tal religião é a correta.
A religião, a coisa que vai te fazer bem, é aquela que te faz bem, aquela que faz você se melhorar enquanto ser humano. E aí nós repetimos, a doutrina não proíbe nada, mas espera tudo de nós. Olha a responsabilidade. Porque quando você proíbe, você faz aquela coisa por um tempo, às vezes por convenção, às vezes para mostrar. Não vou comer carne, não vou beber, mas passou esse período, agora posso? Não. Sim e não. Como é que está a sua consciência? E nós, quando aqui viemos, a gente sabe dessa responsabilidade nossa. E quando nós colocamos, aumenta o conhecimento, aumenta a responsabilidade, diz respeito a isso também. Então, esse período agora da Quaresma, talvez seja para a gente estar realmente refletindo. Uma leitura boa, tentando se dar melhor com aquele parente que consideramos difícil. Ah, mas se ele não consegue, se ele me trata mal, eu também vou tratar. Então, onde é que está a nossa modificação? É importante virmos à casa espírita, ir a uma igreja, tomar o nosso passe, trazer essa água abençoada, que quando nós estamos aqui fazendo a reunião, ela está realmente sendo fluidificada. Mas se ao sairmos daqui nós continuarmos com as mesmas atitudes, de nada vai adiantar. E nós podemos mudar todos os dias um pouquinho. Nós não precisamos exigir, de hoje em diante não vou fazer mais isso ou aquilo, não. Eu vou passar a acreditar nisso, eu vou passar a tratar tal pessoa de tal maneira. Começar a olhar um pouco para nós mesmos. Porque geralmente o que nós cobramos das pessoas está em nós também. Muitas vezes nós cobramos paciência do outro, mas como que está a nossa paciência? Nós cobramos tolerância, mas e nós? A gente já colocou uma vez aqui que é muito bom, às vezes a gente pode parecer doido, ir no espelho e conversar com a gente mesmo. Tente olhar para você como se fosse uma outra pessoa. Vocês vão se surpreender. Que chega uma hora que você parece que você não está falando com você. Mas quando você vai fazendo isso, você vai vendo que você passa a se conhecer. Porque o autoconhecimento tem que ser diário. E a Quaresma é esse período. A igreja vem, até coloca, Regina, mas nós sabemos que não é simplesmente os 40 dias, mas muita gente vê assim. Faz tudo o que pode na quarta-feira de cinza, começa, passou no sábado total. Nossa, vou tomar todas que eu não tomei nesse período, então não adiantou. Talvez nesse período, se você tomasse um pouquinho daqui, comesse o seu pedacinho de carne, mas se melhorasse enquanto ser humano, é muito mais importante. Quando aqui na doutrina nós colocamos que Jesus não é o Salvador, como se coloca em algumas religiões, e nós respeitamos também, mas ele é o que? Exemplo para que a gente se modifique. Ele não veio aqui simplesmente nos salvar. Ele veio nos dar exemplo. Tudo que ele passou foi para nos dar exemplo, para que a gente possa se modificar. O que você faz hoje que há um tempo atrás você não conseguia? Já se perguntou isso? Só o fato de estarmos aqui hoje já é um passo. Mas, amados irmãos, não basta estarmos aqui. Não basta pedirmos oração, irmos lá e continuarmos a mesma coisa. Aí nós vamos falar. Há privações voluntárias que sejam meritórias? Sim, a privação dos prazeres inúteis, porque liberta o homem da matéria e eleva sua alma. O meritório é resistir à tentação que vos convida aos excessos e ao gozo das coisas inúteis. É retirar do necessário para dar aos que não o têm. Se a privação nada mais for que um fingimento, será apenas uma irrisão. Buda, agora você já chegou, né? Cadê Buda? Parece que eu vi ele aqui.
Viu, Buda? Eu falei que risão eu ia explicar, porque eu tinha certeza que você ia me perguntar, e risão, o que é? Então, amados irmãos, hoje nós estamos aqui, olha a paz que nós estamos. Vocês conseguem sentir isso? Às vezes alguns estão até com um tumulto aí dentro, esperando um passe. Nós estamos aqui com o que podemos, né, irmã? A gente, se pode, se não pode, a gente se sacode, mas estamos. Só que a gente sabe dessa responsabilidade. Uma história mesmo de superação, de conhecimento, uma história de que você, o que é o verdadeiro amor. E a gente convida todos vocês. Vai estar dentro da quaresma. E acredito que quem tiver essa oportunidade também de ouvir, a irmã inclusive está colocando, né, irmã, lá, está colocando os áudios. Então, quando você começa a prestar atenção, porque qual que é a nossa questão também, irmãos? Às vezes nós ouvimos por um ouvido e sai por outro. E sabe quando é que a gente tem que fazer isso? Entrar por um ouvido e sair por outro? As ofensas. Quando alguém também faz um julgamento sobre nós. Quantas e quantas vezes a gente olha na fisionomia de uma pessoa, sente que está sendo julgado, consegue ler o olhar. Você vai mudar com essa pessoa porque ela está desse jeito? Se a gente está no aprendizado, se nós estamos procurando esse conhecimento, é aí que nós temos que amar mais ainda essa pessoa. Porque nós não temos que esperar a modificação do outro, mas principalmente a nossa. Porque quando a gente se transforma, quando a gente modifica, tudo modifica a nossa volta. Às vezes demora um pouco mais. Por isso hoje você que aqui está, nessa quaresma, muitos aqui com tribulações, com tristezas, pensando, será que eu vou aguentar isso? Vou fazer os 40 dias, depois adianta? Adianta, irmãos, desde que você tenha essa reforma íntima aqui. Vou ficar então 40 dias sem beber. E depois? A bebida ainda é tão necessária para você? Nós não vamos julgar. Não se proíbe nada. Mas o que você espera da vida? O que você espera de melhor para você? Porque quando nós nos danificamos, quando nós fazemos alguma coisa que nos causa dor, o prejudicado é só nós. Mesmo que façamos isso para chamar a atenção do outro. Porque tem isso também, né? Às vezes nós sofremos, queremos sofrer para que o outro preste atenção. Olha que coisa. Não foi isso que o Mestre nos trouxe aqui. Não é isso que a doutrina tenta passar para cada um de nós. Estamos aqui para ser felizes? Sim. A gente sabe que essa não é a felicidade real da nossa vida, porque nós estamos aqui de passagem. Isso aqui vai. Mas o nosso espírito vai estar. Quantas encarnações ainda nós iremos retornar? Quantas? Não sabemos. Cada um de nós aqui já viemos muitas vezes. E provavelmente mais vezes também viremos. Por isso que essa quaresma seja realmente um momento de reflexão na sua vida. Você que é simpatizante, você que é católico, você que é evangélico, que fala que às vezes não vai estar seguindo isso. Que aí vem a Páscoa. Muito lindo, ramos, a gente coloca, se troca os ovos de Páscoa, aquela alegria toda. Mas o que nós trocamos dentro de nós? A felicidade, irmãos, ela está o tempo todo à nossa volta. É nós que não enxergamos. Por isso hoje, você que ainda derrama as suas lágrimas lá no seu cantinho no quarto, você que ainda acha o seu sofrimento tão grande, pense no exemplo que Jesus trouxe para nós.
Pense quando ele fez essa retirada para meditar. Porque mesmo ele sendo o espírito mais evoluído que aqui esteve, ele tinha também outra opção. E a opção dele foi essa. Foi na cruz. Ele precisava disso tudo? Não, mas nós precisávamos ter um exemplo. Repetimos, não um salvador, um exemplo. Porque não adianta a gente dizer assim, Jesus nos salva, se eu mesmo não me modifico, se eu mesmo não faço o bem ao outro, se eu não faço bem à minha volta, de nada adianta. Ah, Jesus perdoa os meus pecados. Perdoa. Mas você continua cometendo as mesmas coisas? E há uma coisa também, irmãos, muitas vezes nós externamos para o outro uma bondade, nós externamos sorrisos, mas é aqui dentro, no nosso pensamento. Só o Pai conhece, não é? Só o Pai, só Jesus, o nosso amado Mestre, conhece o que tem dentro do nosso coração. Mas só pelo fato de já estarmos hoje aqui, nesta quinta-feira, após o carnaval, procurando, a gente já está querendo alguma coisa assim, se modificar. Então, cada um de nós aqui, hoje, encarnados e desencarnados, vamos receber isso que Jesus nos ensinou, isso que Ele trouxe para nós. E que essa quaresma não seja só esses 40 dias, mas seja diário. Vamos dar alguns tombos? Sim. Vamos ter momentos de raiva? Sim. Mas que essa raiva não seja constante. Que essa raiva não dure mais que o amor. Porque nós vamos ter aquilo que a gente conseguir passar. Se eu tenho amor dentro de mim, se eu quero dar amor, é isso que eu vou ter. Por isso hoje, quando você for tomar o seu passo, mentalize lá aquele seu familiar, mentalize a sua casa. Faça uma oração antes de dormir. Não precisa ser uma oração longa, mas que seja uma oração sentida. Só dizer obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado pelo pão, pela água. Obrigado pelo meu banho. Quando tantas pessoas não têm isso. Que a nossa tendência é de reclamar, não é? E a gente não vê quantas coisas boas nós temos durante o dia. Muitas coisas boas nós temos durante o dia. Então pense nisso. Ah, mas eu sinto uma dor aqui. Tem gente que não tem nem aquele local, não tem a sentir aquela dor. E agradeça. Agradeça sempre. Porque quando você agradece, cada vez mais vem essa energia boa. E vamos unidos nessa fé. Levar sempre o nosso pensamento ao nosso Pai. Porque nós não sabemos como é o dia de amanhã. Mas nós podemos ter uma ideia pelo que nós estamos fazendo hoje. Quais estão sendo as suas atitudes hoje para que possa estar influenciando no dia de amanhã? E unidos a gente sempre gosta de lembrar aquele mandamento que o Mestre nos deixou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Graças a Deus. Senhor, agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui, encarnados, desencarnados, mais uma noite para unidos, Senhor, e levar o nosso pensamento até o alto. Agradecer pela nossa família, por todos os nossos entes, e que a gente possa, Senhor, prosseguir, não somente nessa quaresma, mas até o final do ano e nos anos vindouros. O tempo que nos é proporcionado para que a gente possa realmente evoluir e sair daqui um dia um pouquinho melhor do que quando chegamos. Graças a Deus. Bom, irmãos,
eu pedi para a Daninha até deixar, para que a gente possa colocar, a gente quer fazer alguns lembretes que dá para fazer. Então, nós queremos lembrar, provavelmente no dia 15, estou dependendo da nossa bibliotecária também, conversei com ela, a gente vai fazer a Feira do Livro. Nós só vamos definir se vai ser na parte da manhã ou da tarde, mas está quase certo, já conversei com a administração para ver se não tinha nada, que a gente vai mudar o local. A gente sempre fez a Feira do Livro lá embaixo, a gente está pensando esse ano fazer perto das árvores, aqui na Matriz. Então a gente vai estar confirmando na próxima quinta-feira. E queremos também pedir para que você nos acompanhe nas redes sociais. A gente está com os nossos vídeos bem atrasados por causa dessa coisa de desligar, mas agora essa semana a gente vai colocar bastante vídeo, e aí alguma palestra que vocês não estavam aqui, vocês vão lá ver a carinha minha ou da Ivone ou do meu irmão de fora. Opa, eu vou assistir um pedacinho. Um pedacinho que você assista, talvez seja aquilo que vai dar um pouco de conforto. Então nós temos o Facebook, temos o YouTube e também agora o Instagram, que está sendo alimentado. O Instagram está sendo colocado frases pequenas, tanto no fixo, né, no feed, como também nos stories. E no dia 25 de março, a gente quer fazer um convite para vocês, que nós vamos fazer o comentário do livro, né? Paulo e Estevão, a Mila vai estar sendo a mediadora. Mesmo quem não leu o livro, possa vir aqui para fazer alguma pergunta. Quem está no grupo do Centro Espírita, a irmã está colocando todos os dias, vai dar certinho, né, irmã? Vai sobrar uns dias, está colocando o áudio. Às vezes você não tem tempo de pegar o livro, mas pode ouvir. Mas se não ouviu também, vem aqui, pode perguntar o que quiser, porque a gente está aqui para isso. E eu acho que a gente aprende assim, às vezes vem uma pergunta que a gente pode não saber responder na hora, mas a gente vai estar pesquisando. Então vai ser dia 25 às 7h30. E depois vem uma parte gostosa, depois que a gente conversa, a gente faz aqui a mesa, né? Cada um traz uma coisinha gostosa, bem bonita, e aí a gente faz essa confraternização. Pedimos que hoje a Rosilene veio? Não, então hoje nós estamos nós três irmãs, eu, Ivone e o irmão Júnior, né? Que também, o irmão Júnior, ele já está há muitos anos conosco, ele faz um estudo às terças-feiras, já fez alguns cursos, ele faz um curso, ele dá um curso aqui, fez também um curso fora também de atendimento fraterno, e hoje ele vai estar com a gente, né, irmão? Pegar a ferramenta, né, para que a gente possa aí estar, né, recebendo um pouco mais. Pedimos que todos desliguem o telefone ou coloquem no silencioso, porque é muito importante essa sintonia de vocês conosco lá, tá bom? Graças a Deus.